Carol, realmente uma importante voz feminina na luta contra diversas causas. Preta Gil fazia um tratamento desde janeiro de 2023 contra um câncer coloretal. Aqui no Brasil fez todos os tratamentos possíveis, diversas sessões de quimio e radioterapia. Também passou por uma cirurgia que durou mais de 20 horas e que de uma vez só tirou 6 tumores do corpo. Inclusive, após esse procedimento, Preta Gil deu uma entrevista e disse, que realmente se tratava ali de uma cirurgia muito difícil, que muita gente não conseguia passar porque era um desgaste muito grande para o corpo, mas ela sempre falava sobre a doença de uma forma muito otimista, sempre com muita fé, mas infelizmente a gente teve a confirmação da morte dela neste domingo nos Estados Unidos, onde Preta foi então fazer um tratamento experimental após ter feito tudo o que era possível aqui no Brasil, Então, apesar de ter passado por todo esse tratamento aqui no Brasil, o câncer continuou se espalhando pelo corpo da artista e aí ela tomou essa decisão de ir para os Estados Unidos. Preta Gil nasceu aqui no Rio de Janeiro no dia 8 de agosto de 1974. Além de ter nascido aqui, ela tem muita história com a cidade do Rio de Janeiro e, portanto, tanto a Prefeitura do Rio como o governo do estado decretaram luto oficial de 3 dias pela morte de Preta Gil aos 50 anos de idade. A cantora criou um mega bloco, a gente chama aqui no Rio de Janeiro de mega bloco, que são aqueles blocos de carnaval que arrastam verdadeiras multidões pelas ruas da cidade e liderou o ranking de público desses blocos aqui no Rio de Janeiro. Criado em 2009, o Bloco da Preta se consolidou como um dos maiores mega blocos do carnaval aqui do Rio de Janeiro. E para a gente ter uma ideia, em 2018 foi o bloco com o maior número de pessoas, arrastou pelas ruas do Rio de Janeiro cerca de 760 mil pessoas, aliás, na rua 1º de Março, no centro da capital fluminense. Preta ainda desfilou como rainha de bateria em uma das escolas de samba mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, a Mangueira, quebrando, portanto, paradigmas, superou preconceitos ao fazer esse desfile por conta dos padrões estéticos. Ela falava muito sobre isso também, e quebrar preconceitos, quebrar paradigmas parecia realmente ser uma missão de vida de Preta Gil, que a gente falava agora há pouco, Carol? Realmente foi uma importante voz feminina na luta contra diversas questões, contra o machismo, a gordofobia, o racismo, a homofobia. Preta se declarava bissexual, também teve importante atuação, até mesmo política, na questão do casamento, da liberação para o casamento de pessoas do mesmo sexo, e recentemente ainda adicionou, digamos assim, a sua história, a sua trajetória de vida, mas essa questão de falar abertamente sobre o câncer e sobre a colocação da bolsa de colostomia que ela precisou fazer ao longo desses anos de tratamento. Preta desmistificou o uso desse recurso, falou ali sobre as pessoas ostomizadas, explicou mais sobre esse procedimento. Enfim, ela sempre ao longo da trajetória dela fazendo isso. Preta teve a carreira artística marcada por 6 álbuns, mas também era empresária, era sócia da agência Mind, que trabalha com influenciadores digitais. Preta deixa então o filho Francisco e a neta Sol, e a gente teve diversas manifestações após surgir a notícia da morte de Preta Gil. O pai dela, é claro, Gilberto Gil, um dos maiores ícones da cultura brasileira, se manifestou dizendo então que a família está nos Estados Unidos cuidando da repatriação do corpo de Preta Gil, mas ainda não há informações sobre onde Preta será sepultada ou cremada. Agora, Preta Gil morreu justamente no Dia do Amigo e ela tinha como uma das principais características, ter uma grande rede de amigos formada principalmente por pessoas do meio artístico. Era muito querida, parecia ser aí uma unanimidade entre os amigos, E também tiveram outros artistas que, claro, comentaram a morte de Preta Gil. Carolina Dickmann publicou, por exemplo, 2 fotos
Carolina estava nos Estados Unidos nos últimos dias acompanhando a amiga, escreveu ali uma espécie de poema, dizendo que tinha até dificuldade de escolher as palavras, dizendo que estava sozinha no aeroporto, indo embora sem a Preta Gil, e que te fazer carinho, disse Carolina Dickmann, incessantemente nesses últimos 4 dias, estar tão perto com você foi o maior presente do mundo. Bom, Angélica também era grande amiga da artista, publicou um vídeo dizendo que tem gente que é abraço em forma de pessoa e que Preta Gil era assim. Luciano Huck também fez uma publicação com diversas fotos, inclusive foi no programa dele que Preta Gil fez a última participação na TV, e Luciano disse que Preta lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. Além disso, Ivete Sangalo também se pronunciou, dizendo que não sabe nem o que escrever, que o coração estava muito pequenininho, mas que queria dizer que bom que a gente se encontrou por aqui. Foram essas as palavras usadas por Ivete Sangalo.